Pessoal, deixa eu me apresentar, meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Santos acabou de perder o Palmeiras agora lá no Allianz Parque por 1-0. E aí eu gostaria de fazer algumas ponderações daquilo que aconteceu no jogo do Santos hoje. Eu gostaria de primeiro falar a respeito do esquema tático que o Fabian Bustos, o técnico do Santos, colocou hoje na partida. E depois eu gostaria de falar a respeito de um jogador específico. Depois falaremos a respeito de todos os jogadores. Mas, primeiramente, eu vou passar a escalação para você. Eu sei que aqueles menos avisados, aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir o time do Santos jogar hoje por um motivo ou por outro, eu vou falar a escalação do time do Santos. E aí eu vou comentar a respeito dessa escalação. O Santos, ele saiu jogando com o João Paulo, com o Auro na lateral direita, com o Velasquez, com o Bauerman, com o Lucas Pires na frente do sistema defensivo do Santos. Você pode encarar como o primeiro volante ou você pode encarar como o terceiro zagueiro, que foi onde o Kaique jogou. Depois ele teve ali na frente o Zanocelo, o Sandri e o Lucas Barbosa. E lá na frente jogou como se fosse um avante para auxiliar o Ângelo, que jogou ali praticamente sozinho o tempo inteiro no comando de ataque, né? Se vocês perguntarem a mim, eu achei que esse esquema tático que o Fabian Bustos colocou na partida de hoje, uma vez que nós já sabíamos, pelo menos eu falei em alguns vídeos aqui, que ele jogaria, o esquema dele jogar contra os times adversários, além dele estudar muito, né? Ele jogar de acordo com o time adversário. Por exemplo, hoje ele jogou num esquema diferente. O jogo anterior, ao qual o Santos jogou pela Copa do Brasil, que empatou e ganhou nos pênaltis, o Santos jogou diferente. Jogou com uma linha de 4, né? Então, comecem a entender como a cabeça do Fabian Bustos funciona na partida, né? Para cada jogo. E isso eu acho muito interessante, né? Eu acho que esse sistema funcionou. Funcionou mesmo, porque povoou mais o meio de campo. Você veja bem, tava ali o Kaique protegendo o sistema defensivo. Se você quiser encarar ele como terceiro zagueiro, jogando ali no meio, armando as jogadas, porque ele tem o melhor passe do time do Santos, ali dos zagueiros que jogam. Aí você tem ali, jogando na frente do Kaique, você tinha ali Zanocelo, você tinha o Sandri, você tinha Lucas Barbosa. Você tinha na frente desses três o Goulart, e ali na frente, isolado, você tinha o Ângelo jogando. Então, eu entendi que o esquema foi um bom esquema. E até os 44 do primeiro tempo, eu acredito que o Santos conseguiu sofrer a pressão, né? Tomou vários contra-ataques. O time do Palmeiras ficou o tempo inteiro em cima do Santos, mas o Santos iria, pelo menos até esse momento, para os vestiários e voltaria para o segundo tempo, né? Muito provavelmente jogando da mesma forma, mas pensando um pouco diferente, soltar um pouquinho mais os jogadores para poder, de repente, fazer um gol até no contra-ataque. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E aí que eu entro no segundo assunto, na segunda ponderação, igual eu havia falado anteriormente. O jogador Velasquez já estava na minha cabeça, eu não sei o que aconteceu com esse jogador, e aí você pode falar, não, ele estava fora de ritmo de jogo, ele estava mal colocado, ele não foi orientado pelos jogadores, ou até pelo técnico, Fabian Bustos. Nada disso, absolutamente nada disso. Já estava avisado praticamente para todo mundo que o destino dele seria a expulsão. Naquele primeiro momento que ele quase arrancou a cabeça do jogador do Palmeiras. Que eu, inclusive, a torcida pode não gostar do que eu vou falar, mas eu entendo que ficou barato para ele aquele primeiro cartão amarelo. Porque ele chutou praticamente mais a cabeça do jogador do que a própria bola. Se vocês perceberem, ele não tem cintura.
A bola subiu, ele tentou fazer uma jogada que ele não está acostumado a fazer, porque ele não tem habilidade para isso. O segredo desse jogador é pegar a bola e despachar. Ele é zagueiro, zagueiro. Ele é truculento, ele não tem a mesma habilidade que o Kaique tem. Até o Bauerman é mais habilidoso que ele, mas ele foi querer fazer uma jogada que normalmente ele não faz. Os jogadores, que nem o Edu, apertando ele pra caramba, e deu no que deu. Ele recebeu o primeiro cartão amarelo e a partir daquele momento, alguém, o técnico, os jogadores deveriam chegar nele e avisar, meu, vai com calma. Não deu outra, não deu outra. Lá no finalzinho da primeira etapa, ele fez a mesma jogada, quase arrancou a cabeça do lateral esquerdo do time do Palmeiras. A mesma coisa, numa defesa espetacular que o nosso goleiro João Paulo fez, e ele fez novamente sem olhar para trás. Ele foi dar um chute e acabou chutando a cabeça do defensor do Palmeiras. O pênalti foi corretamente marcado. O torcedor santista pode não ter visto, que não assistiu o jogo, pode não ter visto, mas praticamente foi a mesma jogada. Então, nesse momento, o Klaus, o árbitro da partida, marcou o pênalti com certeza, corretamente, e o Veiga foi lá e acabou convertendo 1-0. Agora, me diz uma coisa, o time do Santos se preparou praticamente a semana inteira para fazer esse jogo. As coisas vinham acontecendo durante a semana no time do Santos, né? Várias notícias, né? O próprio Maicon, que foi uma das notícias que assinou o contrato, o nome dele entrou no bid, está disponível para ele ser inscrito, mas se o Santos passar para a próxima fase, se eu não me engano, nas quartas de finais, e falou-se muito sobre contratações também, né? Existe a possibilidade, evidentemente, do Alisson voltar, Pinharatês também, que é um pupilo do Fabian Busto, que jogava com ele lá no Barcelona de Guayaquil. Enfim, vários jogadores se têm ventilado dentro dos corredores da Vila Belmiro. Mas o mais importante, o que aconteceu hoje de negativo no time do Santos, por incrível que pareça, foi essa expulsão. Porque com essa expulsão, o Santos foi para a segunda etapa e voltou da mesma maneira que havia jogado antes, porque um jogador destruiu todo o esquema que vinha sendo feito. O Santos estava sofrendo uma pressão, estava sim. O Santos tinha a possibilidade de tomar um gol a qualquer momento, tinha sim, mas quando um jogador é expulso, as linhas do sistema defensivo do Santos se abriu, os zagueiros do Santos, o Bauerman e o Kaique, começaram a jogar da mesma forma que vinham jogando nas outras partidas, já não tinha mais segurança. O lateral esquerdo, o Lucas Pires, começou no segundo, mas tomou tanta bola, mas tanta bola nas costas, o Edu praticamente colocou ele no bolso, porque ele é muito bom para apoiar, mas tem muita dificuldade na marcação. Tanto é que o Zanocelo, que estava jogando no meio de campo, não aguentou e foi substituído também na segunda etapa. E aí entrou o Camacho e ficou Camacho, saiu também o Ricardo Goulart, enfim, voltou aquele mesmo esquema que o time do Santos já havia. Vimos aquele buraco no meio de campo novamente, o time do Palmeiras jogando a favor da sua torcida, o Klaus dando algumas faltas que não existiram, pelo menos para o time do Santos ele não dava nada, e para o time do Palmeiras algumas faltas por conta de pressão ele acabou realmente marcando. Então, o que nós podemos falar a respeito disso? Que o Santos estava no caminho certo, o Palmeiras cansou de perder oportunidades contra o time do Santos. Se não fosse o João Paulo novamente fazendo duas espetaculares defesas, uma no primeiro tempo, numa cabeçada do Gomes, o zagueiro, que cabeceou a queima-roupa, o Gustavo Gomes, e o João Paulo fez aquela defesa no primeiro tempo, e depois aquela jogada
que o lateral esquerdo do Palmeiras, aquele que jogou pelo Santos, o Jorge, vocês se lembram, pessoal? Fez aquela jogada, ganhou no pé de ferro do Bauerman, e na saída o João Paulo acabou fazendo outra grande defesa. Sem falar os contra-ataques que o Rony fez no primeiro tempo e no segundo tempo, que ele acabou saindo também, mas principalmente Dudu, que cansou de perder gol. Então, eu acho que diante dessas situações, a qual o Santos teve um jogador a menos, que já estava difícil quando estava 11-11, e depois com a ausência de um jogador que poderia chegar alguém e conversar com ele naquele momento, até o técnico de futebol, inclusive eles falam a mesma língua, né? Tava na cara que ia acontecer. E aí o Santos teve que tirar alguns jogadores, como o Auro, por exemplo, que já estava com cartão amarelo, que já estava com um a menos dentro de campo. O Santos, com receio, acabou tirando ele para a entrada de outro jogador. E aí fica difícil, né? Agora eu estava dando uma olhada na tabela aqui, pessoal. Uma olhada na tabela. O Santos ainda continua com 10 pontos na terceira colocação, né? O Bragantino ainda continua com 20. O Santo André continua na segunda colocação com 12 pontos. O Santos vem na terceira com 10. E a Ponte Preta, praticamente caída para a segunda divisão, com 8 pontos, né? A rodada desse final de semana foi a favor do time do Santos. O Santo André empatou com o Água Santa em 1-1. E o Corinthians ganhou de 5-1 do time da Ponte Preta. Os concorrentes diretos do Santos não haviam largado muito na frente. Então, o simples fato do Santos empatar hoje, tendo a possibilidade do empate, né? O Santos já estaria numa posição melhor. Com certeza estariam com 11 pontos, ainda estaria na terceira colocação, mas tem o confronto direto com o time do Ferroviário de Araraquara. O Santos teve 2 oportunidades com o Ricardo Goulart no primeiro tempo. 2 cabeçadas. Um no cruzamento do Auro e depois num cruzamento do pé trocado do Lucas Barbosa, que quase ele fez gol. Inclusive a bola bateu na trave. Teve aquele enrosco ali com o Everton, né, que ele acabou levantando. O próprio Ricardo Goulart, que já jogaram junto, inclusive, no time do Palmeiras, tem aquele embrolho ali. Bom, enfim, foi as 2 oportunidades que o Santos teve. Depois teve uma no final do jogo, com o cruzamento do Lucas Pires e a cabeçada do Lucas Barbosa. Eu acho que o Lucas Barbosa hoje jogou legal, pessoal. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre jogador por jogador, mas muito breve. E depois as substituições. Se adiantou ou não jogar, se jogou bem hoje no time do Santos, né? Falando do Auro, o Auro do João Paulo. João Paulo é o concurso. Eu acho que todo jogo ele está sendo o melhor jogador do Santos, né? Junto com o Ricardo Goulart, que tem feito os gols da equipe do Peixe, da Vila Belmiro. O Auro jogou muito bem hoje. Eu, pelo menos, achei isso. Ele está um pouco fora de ritmo. Acredito que as jogadas que ele conseguiu fazer, ele tocou bem a bola, fez inclusive alguns cruzamentos, se apresentou para jogar no sistema de ataque do time do Santos, né? Na hora de defender, ele tem um pouquinho mais que experiências que o Lucas Pires. Tem alguns lances, eu acho que ele perdeu por conta do preparo físico, que ainda não é 100%, enfim. O Velasquez, eu não vou falar desse jogador, talvez pela falta de ritmo, com tanto tempo que ele não havia jogado, mas se ele saiu para ser titular, alguma coisa aconteceu dentro dos treinamentos, para o Fabian Bustos optar pela sua escalação. O Bauerman foi um bom jogador, até onde deu ele jogou muito bem, hoje ele não tem o que falar, jogou bem mesmo. O Lucas Pires é bom no apoio, mas tomou muita bola nas costas, teve 1 contra 1 dele lá com o Dudu, realmente, quando depende dele para fazer a marcação, ele não vai bem. O Kaique, até quando o Velasquez estava jogando, ele estava distribuindo bem a bola, não estava comprometendo. Depois teve o Zanocelo, que jogou bem o primeiro tempo, embora estava sendo sufocado pelo time do Palmeiras. O Sandri, que ainda falta ritmo de partida para ele. Eu achei, no meu modo de ver, que ele não deveria sair, mas ele jogou só o primeiro tempo e depois o segundo tempo, eu não sei se ele começou jogando, depois ele acabou saindo. Teve o Lucas Barbosa,
que surpreendeu. Eu havia falado em meus vídeos aqui, nos pós-jogo, que o Santos deveria povoar mais o meio de campo. E foi isso que o Fabian Bustos fez. Colocou esse jogador, taticamente jogou muito bem, até quando ele conseguiu, ele cobriu muito, fez muito a sua função dentro de campo, e eu não tenho o que falar dele. O Goulart ficou sem função, porque a bola já não chegava no primeiro tempo. O Santos ficou recuado, esperando o time do Palmeiras atacar. Recebeu uma pressão danada, até a expulsão do Velasquez. Então ele não teve muito o que fazer dentro de campo. Tanto é que foi substituído, entrou o Marcos Leonardo no lugar dele. O Ângelo não teve função, não tem o que falar a respeito do jogador, e na hora que ele precisava puxar um pouco o contra-ataque, ele não tinha com quem tabelar, porque o Santos estava mais preocupado em marcar para tentar sair no contra-ataque, pelos jogadores que tem, evidentemente, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais dos jogadores que saíram e daqueles que foram substituídos. Saíram o Ângelo, como havia dito anteriormente, entrou o Lucas Braga. Lucas Braga fez algumas jogadas pela esquerda, mas não teve com quem tabelar também, né? Um jogador mais rápido, mais viril, um jogador que voltou muitas vezes para ajudar o Lucas Pires quando deu. Muitas vezes ele voltava e o Lucas Pires estava voltando de ônibus e não conseguia marcar o que tinha que marcar, tomou inclusive cartão amarelo. O Sandri, ainda muito aquém da sua condição física, a gente percebe que ainda é um jogador que tem o toque de bola rápido quando a bola tá do lado dele, mas hoje realmente faltou um pouco a desejar. O Camacho entrou no lugar dele. Eu acho que o Sandri não deveria sair, que deveria insistir um pouquinho mais com esse jogador. Mas o Camacho hoje, eu acho que comprometeu menos. Mas ainda com um poder muito fraco de marcação. O Goulart, nós já falamos a respeito dele. O Marcos Leonardo não conseguiu fazer nenhuma jogada. O Zanocelo, até o primeiro tempo, jogou bem, mas no segundo, né, como eu já havia dito, não fez muito por merecer. O Balieiro entrou no lugar dele e acabou fazendo uma função do meio de campo já mais para segurar, para não tomar o segundo gol e quem sabe através de um contra-ataque. O Auro, eu já havia falado para você que entrou o Pirani no lugar dele, não fez muito, não jogou mal. A gente percebe que ele está fora de ritmo, mas quando ele ficar bem fisicamente, eu acho que com certeza vai ser ele o titular, apesar de ter o Madison, né, que é um jogador um pouco maior na sua estatura, tem muito jogo aéreo ao seu favor. E o Pirani, que entrou na segunda etapa, também não dá para avaliar a respeito desse jogador, o que ele podia fazer. No final do jogo, como eu havia dito, teve um cruzamento do Lucas Pires e o jogador Lucas Barbosa cabeceou para fora, né? Eu entendo que o time do Santos saiu ainda no lucro, que dava para o Santos realmente sair com um ponto de lá, né? Aliás, o Santos teve três oportunidades de gol claro. Essa do cruzamento do Lucas Pires e duas do Goulart. Inclusive uma cabeçada do Goulart bateu no travessão, né? Então, eu acredito que o Santos não foi prejudicado. Eu achei que alguns lances, o Klaus, que foi o árbitro da partida, não deu para o time do Santos. O time do Santos, principalmente o Goulart. O Goulart sofreu muita falta. Inclusive, o Goulart foi chamado pelo árbitro da partida para conversar, porque estava desentendendo muito com o zagueiro do time do Palmeiras. E eu acho que foi isso, pessoal. Não entendo que o Santos dava para fazer mais do que fez. O Santos já estava difícil de jogar contra o time do Palmeiras, quando estava 11-11, quando saiu um que foi expulso bizonhamente, ficou cada vez mais difícil. E ainda assim o Santos teve uma última oportunidade na cabeçada do Lucas Barbosa. Tá bom, pessoal? Vamos esperar a próxima partida do time do Santos, que vai jogar nessa próxima quarta-feira contra o time do Ferroviária de Araraquara. O Santos precisa ganhar para não ir no desespero, para jogar, para tentar sair da zona do rebaixamento contra o time do Água Santa, né? O Santos recebeu uma ajuda dos times que estão em confronto direto com ele nessa rodada, mas o Santos não se ajudou. Tá bom, pessoal? Deixa eu me apresentar para aqueles que estão chegando agora nesse momento novamente. Meu nome é Vargas Joaquim.
Seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Até breve, pessoal. Fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.